Poder em Pauta. Vitória Famber. O homem que diz que nasceu para ser um rebelde escandaloso e estar diariamente em conflito com o mundo por estar em desacordo com ele. Articulou a construção de um partido político, mas acaba ingressando em outro para ser candidato a vice-presidente da República junto com Lula, em uma eleição histórica. O homem que teve o sonho alcançado de ser constituinte e deixou na história da Constituição brasileira a sua marca pelos direitos humanos e igualdade. Desembargador, deputado estadual, senador, candidato a vice-presidente da República e secretário de Segurança Pública do Estado. O Poder em Pauta deste sábado conversa com José Paulo Bisol. Muito boa noite. Boa noite. Eu quero que minha primeira palavra seja de saudação à vida. Eu acho que nós precisamos valorizar o máximo a nossa existência, cada um a sua e a sua com a dos outros, porque viver é maravilhoso. Apesar de tudo isso, desse cenário brasileiro e mundial, cheio de perversidades, vamos saudar a alegria de viver. E depois, se for necessário, vamos para as coisas amargas. E o senhor, os ouvintes nesse momento não conseguem visualizar a sorte que a gente tem visualizando aqui no seu olhar, mas é muito explícito um brilho que persistiu com o senhor ao longo de toda a vida, dessa esperança e dessa gratidão por estar vivo, por estar vivendo tudo isso. É verdade. A honra é nossa, com certeza. Agradecendo que toda a equipe técnica aqui da Rádio Guaíba foi recebida na sua casa aqui em Osório. É uma grande honra estar entrevistando o senhor. Obrigada por ter nos recebido. O mais honrado aqui sou eu. Que humilde, gente. Ele é muito humilde. Vamos começar do início, então. José Paulo Bisol, o senhor que nasceu em Porto Alegre. Quando é que escolheu o rumo do direito em si, da graduação, que também foi para o jornalismo depois? Como é que foi essa decisão? A decisão de ir para o direito, na época, tinha uma significação. Hoje é bem diferente. Mas na época, quase só se pensava medicina, engenharia, direito. Hoje não, hoje as alternativas são muito boas e numerosas. Então a escolha para o direito foi decorrente do simples fato de que o que mais me interessava naquela época era a literatura. Então eu tinha que ir para um lugar onde houvesse alguma afinidade com literatura. Essa é a posição, o que aconteceu comigo, numa época em que a gente não sabia pensar em letras, filosofia, que teriam sido muito mais oportunas para mim, no caso. O senhor passou num concurso que à época já era difícil, para a magistratura, e foi exercer onde a profissão, em que época? Eu fui exercer a profissão em Torres, ali que eu iniciei, mas eu tive uma passagem como um juiz de categoria mais baixa, né? O início? Em Farroupilha, onde a minha vida se transformou completamente, porque enquanto eu fazia as vezes de juiz, nascia o meu primeiro filho, uma filha, aliás, e foi um mundo extraordinário, assim, as coisas se tornaram luminosas, significantes, tudo tinha sentido. Que bacana. Isso foi em que época? Isso foi antes ainda da ditadura? Foi na época... Não, eu creio que não, eu creio que era não tenho nem lembrança disso. Sim, é que eu pergunto isso porque tem um momento histórico também na sua vida que quando estoura o golpe militar no país, o senhor ainda era magistrado e faz um discurso numa praça pública, embora não tivesse partido político nem nada, mas tinha uma ideia, sabia o que era democracia e não queria desperdiçá-la.
Eu já tinha uma história como magistrado, como juiz, porque eu fazia palestras, sobretudo para militantes jovens que me convidavam. E uma das coisas mais interessantes é que quando eu era juiz em Livramento, Santana do Livramento, eu fui convidado para uma palestra e quando cheguei lá estava fechado o lugar, a polícia tinha fechado. A minha polícia tinha impedido o seu juiz de fazer uma palestra. E o mais engraçado ainda é que quando eu fui dialogar com o delegado a respeito, ele me mostrou, me deu elementos para deduzir que a preocupação contra as minhas palestras era do Lacerda, no Rio. E eles eram ligados. Que medo, hein? É coisa estranha, né? Lá do outro estado ficou com medo. É verdade. E desde a sua atuação naquela praça foi em Santana do Livramento? Bom, aí foi quando estourou a legalidade, não é isso? Ah, foi na legalidade. Para manter constitucionalmente o governo, Jango, não é isso? Uhum. Eu fui à praça pública como juiz, não como político, como juiz que também pensa politicamente. Sim. E nem pode deixar de pensar politicamente. Eu fui à praça pública lutar pela constitucionalidade, pela legalidade. E o senhor chegou a ser preso nesse instante ou foi depois? Não, uns dias depois é que vieram me buscar, me levaram para Porto Alegre. Como é que foi nesse episódio? Um simples episódio. Eles disseram que eu estava preso e tal. Eu estava indo para Porto Alegre com o meu filho mais moço, que hoje é promotor de justiça, né? Porque meu pai estava passando muito mal, né? E eu, então, ia fazer uma visita, a meu ver, indispensável, né? Claro. Eu precisava ir, né? Mas como havia aquele clima, aquela tensão ambiental, né? A minha mulher exigiu que o filho fosse junto, né? Com medo que eu fosse matado, qualquer coisa visão, parecida, né? É. E eu fui com o filho e aí me deram voz de prisão. E mesmo assim eu viajei. Não, e como é que era? A polícia na época prender um juiz era um caso um pouco inusitado, né? Tanto é que o presidente do tribunal tomou logo iniciativa determinando que se desfizesse a prisão e que eu me apresentasse em Porto Alegre. Foi por isso que eu pude viajar. Quando estoura o golpe militar, o senhor comentava, antes até de a gente iniciar a gravação, que foi um momento muito dolorido para o senhor, porque não somente visualizou o que estava acontecendo, como também sentia, né, a repercussão que era negativamente do golpe militar. Isso fez com que o senhor se afastasse da magistratura nesse período? Bom, eu me aposentei antes do que pensava me aposentar, porque eu gostava da profissão. Eu era um juiz dedicado, realizado na função, né? E aí o exercício da função naquela época sofria pressões e tal. Eu diretamente fui processado no início do governo militar, né? Fui processado pelos militares, mas até eles, até os que me processavam, davam risada e tal, pela insignificância, pelo absurdo das coisas. E isso aí se passou assim e acho que foi uma grande experiência, mas
o regime militar pressionando a justiça é uma coisa muito desagradável para o juiz, porque são limitações que se estabelecem. Quer dizer, são limitações não da minha função, subjetivamente falando, né? Mas da função do juiz. E aquilo me desencantava, simplesmente. Então, quando eu alcancei o tempo de aposentadoria, eu me aposentei. Isso não aconteceria se não houvesse esse regime militar por trás. Poder em Pauta. Vitória Family.